Descubra a emocionante história de José, o governador do Egito, repleta de traições, superações e redenção. Raquel, esposa amada de Jacó, concebeu José após anos de espera. Seu destino foi marcado por uma túnica colorida, sonhos proféticos e a inveja dos irmãos. Raquel, a esposa amada de Jacó, sofreu durante anos por não conseguir ter filhos enquanto Lia, sua irmã, dava muitos herdeiros a Jacó. Raquel sentiu o peso da espera. Mas um dia, Deus ouviu suas orações e olhou para Raquel com misericórdia. Ela concebeu e deu à luz José, o filho tão aguardado, cujo nome significa Deus acrescenta para Jacó. José não era apenas mais um filho, era o filho da promessa, o fruto do grande amor que tinha por Raquel. O nascimento de José foi celebrado com alegria e gratidão, pois finalmente Raquel pôde experimentar a maternidade tão desejada e Jacó viu cumprida a promessa divina em sua família. Desde pequeno, José se destacava não apenas pela sua aparência, mas também por suas virtudes e habilidades. Era um jovem obediente, fiel e dotado de dons especiais que despertavam a admiração de todos que o conheciam. Jacó, seu pai, o amava profundamente e, para demonstrar esse amor único, mandou fazer uma túnica longa e ornamentada exclusivamente para José, algo que nenhum outro irmão possuía. A túnica colorida tornou-se um símbolo não apenas da estima especial de Jacó por José, mas também da posição única que ele ocupava na família. No entanto, ao invés de gerar união e alegria entre os irmãos, a túnica despertou a chama da inveja nos corações dos demais filhos de Jacó. Sentindo-se preteridos e menosprezados diante do favoritismo do pai por José, os irmãos passaram a nutrir um sentimento de rivalidade e ressentimento em relação ao jovem sonhador. A túnica colorida tornou-se então o catalisador para uma série de eventos marcados pela traição e pela inveja que mudariam para sempre o curso da vida de José. José, mesmo diante da inveja dos irmãos, continuava a se destacar não apenas por sua aparência, mas também por sua sabedoria e compaixão. Seus irmãos, consumidos pelo ciúme, tramaram contra ele quando Jacó o enviou para verificar como estavam no campo. Ao avistarem José de longe, o ódio falou mais alto em seus corações e planejaram matá-lo. Rúben interveio, sugerindo que o jogassem em uma cisterna vazia, com a intenção de resgatá-lo posteriormente. No entanto, Judá propôs vendê-lo a mercadores ismaelitas, que passavam pela região. Assim, José foi vendido como escravo por 20 moedas de prata para encobrir o crime e enganar o pai. Os irmãos mancharam a túnica colorida com sangue de animal e disseram que uma fera havia devorado José. Jacó chorou inconsolável, acreditando ter perdido seu filho amado para sempre. José, vendido como escravo por seus próprios irmãos, enfrentou um destino cruel e incerto ao chegar ao Egito com sua túnica colorida agora substituída por andrajos. Ele foi adquirido por Potifar, um oficial de Faraó, mesmo na condição de escravo. Sua presença na casa de Potifar logo se tornou uma bênção. O Senhor estava com ele e o fez prosperar em todas as suas atividades. A confiança que Potifar depositou em José era evidente, pois logo ele foi encarregado de cuidar de toda a casa do oficial egípcio. No entanto, a fidelidade e a virtude de José despertaram a cobiça da esposa de Potifar, que tentou seduzi-lo repetidamente. Diante da tentação, José permaneceu firme em seus princípios morais e religiosos, recusando-se a pecar contra Deus. A rejeição da mulher enfureceu-a profundamente, levando-a a acusar falsamente José de tentativa de abuso sem direito à defesa. José foi injustamente lançado na prisão sob as falsas acusações da esposa de Potifar.
Mesmo diante da adversidade e do sofrimento causado pela traição e pela injustiça, a fé inabalável de José o sustentou durante seu tempo na prisão. Na prisão, José não perdeu a esperança e continuou confiando em Deus. Mesmo diante das adversidades, sua fé e sabedoria foram postas à prova quando ele teve a oportunidade de interpretar os sonhos de dois servos, de Faraó, o copeiro e o padeiro, e cada um teve um sonho com significados distintos. E José, iluminado pelo Espírito de Deus, revelou as interpretações precisas para o copeiro. José previu sua restauração ao cargo junto a Faraó, trazendo-lhe boas novas e esperança. Já para o padeiro, a interpretação foi sombria, indicando sua condenação à morte. Ambas as previsões se concretizaram conforme José havia anunciado, demonstrando não apenas sua habilidade como intérprete de sonhos, mas também a presença de Uriel Sabalo, apesar de ter ajudado o copeiro em um momento crucial. Infelizmente, este último acabou por esquecer-se de José após ser restituído ao seu cargo no palácio real. José, após anos de provações e desafios, teve a oportunidade de se apresentar diante do próprio Faraó para interpretar os sonhos que perturbavam o rei do Egito. Faraó havia sonhado com 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras e 7 espigas cheias consumidas por 7 espigas mirradas, e nenhum dos sábios egípcios conseguia decifrar o enigma. O copeiro lembrou-se então de José, que estava na prisão, e o recomendou ao Faraó como um homem capaz de interpretar sonhos por inspiração divina. Convocado da prisão para a presença do rei, José humildemente atribuiu toda a sabedoria a Deus e revelou que os sonhos anunciavam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome, severa sobre toda a terra do Egito. Impressionado com a interpretação precisa e com a sabedoria de José, Faraó reconheceu nele a presença do Espírito de Deus e o nomeou governador sobre todo o Egito, colocando-o como segundo somente ao próprio Faraó no comando da nação. Após anos de separação e sofrimento, José se viu diante de uma situação inesperada. Seus irmãos vieram ao Egito em busca de alimentos durante a grande fome que assolava a região ao avistá-los. José os reconheceu imediatamente, mas os irmãos não puderam identificá-los. Decidido a testar a sinceridade e o arrependimento dos seus algozes do passado, José optou por ocultar sua verdadeira identidade e agir como um estranho diante deles. Entre provocações e questionamentos, José buscou compreender se seus irmãos haviam mudado verdadeiramente, ou se ainda eram dominados pela inveja e pela maldade, que os levaram a vendê-lo como escravo. A tensão do reencontro revelou as cicatrizes emocionais deixadas pelas escolhas do passado e trouxe à tona sentimentos complexos de culpa, remorso e perdão. Nesse momento crucial, José precisou lidar não apenas com as lembranças dolorosas da traição familiar, mas também com a oportunidade de transformar aquela reunião em um ato de reconciliação e restauração dos laços fraternais rompidos. Após um intenso momento de revelação e emoção, José finalmente decide revelar sua verdadeira identidade aos seus irmãos, com lágrimas nos olhos e voz trêmula. Ele diz: "Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito." Os irmãos, atônitos e tomados pela surpresa e pelo medo da vingança, olham incrédulos para aquele que um dia foi motivo de tanta discórdia entre eles. José, no entanto, os tranquiliza com palavras de perdão e misericórdia. "Não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus. Ele me trouxe para preservar muitas vidas." Nesse momento de profunda emoção e reconciliação, os irmãos se lançam aos pés de José em arrependimento e gratidão.
O perdão incondicional de José não apenas restaura os laços familiares rompidos pelo ódio e pela inveja do passado, mas também revela a ação soberana de Deus na vida daqueles que confiam nele. Após se revelar aos seus irmãos e perdoá-los, José os acolheu calorosamente no Egito com lágrimas nos olhos. Ele abraçou cada um deles e expressou sua alegria em revê-los. Jacó, pai de José e dos demais irmãos, ficou emocionado ao saber que seu filho perdido estava vivo e que agora ocupava uma posição de destaque no Egito. José providenciou moradia, alimento e proteção para toda a família, garantindo que não sofressem mais com a fome que assolava Canaã. A união da família foi restaurada sob a liderança sábia e compassiva de José, que se tornou um exemplo de perdão e amor fraternal. Jacó e seus descendentes viveram em paz e prosperidade na terra do Egito, cumprindo-se assim as palavras de Deus sobre o destino da família de Israel. Após todos os desafios e provações enfrentados, José emergiu como um exemplo de fé inabalável e perdão incondicional. Sua jornada, marcada por traições, injustiças e redenções, revela a ação soberana de Deus na vida daqueles que confiam nele. A transformação de José de escravo a governador do Egito não apenas salvou sua família da fome e da desolação, mas também cumpriu um propósito divino maior. Sua história se tornou um testemunho vivo do poder restaurador do perdão e da fidelidade de Deus em meio às circunstâncias mais adversas. Que a trajetória de José nos inspire a perseverar na esperança, a buscar a reconciliação mesmo diante das mágoas passadas e a confiar que os planos de Deus sempre se cumprem no tempo certo. Que possamos aprender com José que, apesar das tribulações, o amor e a misericórdia são as forças que verdadeiramente transformam vidas. Se emocione com essa narrativa inspiradora. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas. Que a história de José nos ensine sobre perdão, resiliência e confiança no plano divino. Até o próximo vídeo.